Eu comecei fazendo mágica brincando quando eu tinha 12 anos de idade. Era tudo uma brincadeira. Comecei com R$ 5. E eu tinha um sonho de fazer algumas apresentações de programa de televisão. Aqui tem uma história bem legal, que é com o Thiaguinho, o jogador Neymar, fazendo a mágica, uma mágica do limão. Aqui tá no programa Hoje em Dia da Rede Record com o Zucatelli, ao vivo, mais de 20 minutos, a apresentação foi incrível. E eu conheci o Zucatelli na casa do sogro do Marcos Mion, que eu fazia uma apresentação para a família do Marcos Mion. E eu conheci o apresentador Marcos Mion. Aqui tem um cantor Daniel, encontrei ele algumas vezes para a equipe dele. Hospital do Câncer de Barretos, quando eu fiz a mágica, o moleque ficou, não é esse menino, é outra história, mas muito cativante. O Marco Luque, que é um humorista, foi uma baita história. Em Angola, eu fui 2 vezes em Angola fazer a apresentação em leilão de gado e saía para fazer mágica no meio dos lugares lá, foi bem impressionante. Essa foto aqui, o menino tá sorrindo, o outro tá meio surpreso, a menina tá ali espantada. Revista Caras, eu sentava em Congonhas e ficava olhando aquela livraria que tem bem numa curvinha assim, e eu ficava pensando, poxa, eu quero sair um dia na Revista Caras. Foram mais de 10 aparições, aqui tem 4 imagens. A aparição do helicóptero na frente de 700 pessoas em 5 segundos. Novela Carrossel da SBT e aqui algumas fotos de palestras. Depois eu tinha essa missão de escrever livros, eu escrevi o primeiro, Produtividade, o segundo, Inteligência Emocional, o de Gratidão, de Comunicação. Tudo isso daqui, essa frase define isso, né? Eu gosto muito dessa frase. A felicidade e o sucesso, eles estão no caminho da jornada. Não é uma conquista, mas a construção dessa conquista. Quando eu paro e reflito, eu falo, nossa, eu tinha esse sonho, até eu colocar energia em um evento, eu encontrei uma pessoa que ele falou, nossa, eu sou da Revista Caras. E eu sempre compartilhava a foto e ele compartilhava a foto, publicava fotos na revista. A aparição do helicóptero, foram 4 meses dentro do hangar, estudando, estruturando as pessoas, treinando as pessoas, estruturando todo o equipamento, um tecido gigante para o helicóptero aparecer na frente de 700 pessoas. Os livros, o chamado mesmo para fazer de inteligência emocional, tive problema com ansiedade, então foi um chamado. E as palestras para milhares de pessoas. Só aqui, nessa primeira foto, é para Citrosuco, fizemos 10 eventos, atendemos 8.500 pessoas presencial para Citrosuco. E aqui várias outras, supermercado, rede da COB, que é avicultura, rede do agro, educação, Coamo, uma cooperativa, a maior cooperativa que tem mais de 30 mil cooperados. O que eu fiz aqui com você? Um storytelling. O storytelling é isso, é a arte de contar história. Cada história que eu comecei a contar, aqui eu contei várias, só que eu poderia chamar, se você é uma pessoa que eu sei que vai contratar por uma palestra do agronegócio, eu vou chamar a história e eu vou dar mais ênfase nesse evento da Citrosuco. Ou se é uma pessoa que eu sei que vai ser importante, que mexe com um leilão de gado, eu vou contar a história de como foi em Angola. Só que são histórias que eu conto e justifico a frase, e justifico as histórias com a frase. É uma troca para fortalecer de que não é a conquista, é a jornada. O storytelling é exatamente isso, é quando eu conto uma história A. Zucatelli, eu tinha um sonho de aparecer no programa nacional e fui no Zucatelli, mais de 20 minutos, eu estou te dando fato, mais de 20 minutos ao vivo. Eu conheci o Zucatelli na casa do Marcos Mion. Quando eu falo isso daqui, automaticamente você de repente pensa assim, poxa, já foi lá na casa da família do Marcos Mion? Sim. Gera mais o quê? Credibilidade, autoridade. Então eu estou usando o storytelling para gerar mais autoridade, para fortalecer a autoridade. Aqui com a Coamo, mais de 30 mil cooperados. Aqui eu fortaleço quando eu falo do helicóptero, uma surpresa que é algo inusitado. Foram 2 vezes fizemos esta aparição. Além disso, eu fortaleço o quê? 4 meses de preparação. Poxa, ele se preparou 4 meses. E aqui eu fortaleço em cima dos livros. Produtividade, inteligência emocional, gratidão e comunicação. Gera mais autoridade. Eu utilizo o storytelling para gerar mais autoridade. Eu utilizo o storytelling para ajudar as pessoas.
E é isso que você vai fazer. Você vai pegar suas histórias e você vai conectar. Quais são as suas 5 histórias, seus 5 temas? Nós vamos pegar o seu tema e vamos trabalhar. Então nós vamos pegar o seu tema, que é sobre superação, emagrecimento. Nós vamos estruturar essa e montar a história. Lembra da senoide que eu falei? Que esse módulo é só sobre senoide? O poder de você criar empatia com a sua audiência, criar uma apresentação impactante, você vai criar em cima das suas histórias, das suas narrativas. E aí no meio você vai colocar o conteúdo. O conteúdo é importante, Vitor Hugo? É importante. Só que só o conteúdo fica vazio. Eu preciso colocar histórias, eu preciso colocar narrativas no meio do conteúdo. Você nem precisa ter muito conteúdo. Vou te dar um segredo aqui. Você precisa ter muitas histórias. Que as histórias de vida, as suas histórias ou histórias de terceiro que você pode compartilhar. Você vai pegar uma história de um Steve Jobs, de um Bill Gates, ou de uma pessoa da sua cidade que ele pode falar. Você vai pegar essa história dessa pessoa, uma história de superação e vai colocar. Você vai pegar uma história, você trabalha com emagrecimento, você vai pegar uma história que emagreceu 40 quilos na disciplina. Você vai pegar e vai criar uma narrativa. Você vai criar um storytelling. O que é o storytelling? É exatamente a arte de contar a história de uma forma emocional. É contar de uma forma aqui. Eu posso vir aqui e falar assim, eu fiz mágica pro Neymar, aqui eu fui lá no Hoje em Dia, tava lá na casa do Marcos Mion. É um jeito que eu falo. Às vezes eu passo por arrogante. Eu fiz mágica pro Neymar, eu fui no Hoje em Dia, 20 minutos de apresentação. Eu conheci o Zucatelli na casa da família do Marcos Mion. É a mesma coisa que eu contei, só de um jeito diferente. Do outro jeito, pô, cara arrogante, talvez você pensou. Mas aqui não, aqui foi um jeito mais leve. Faz sentido isso para você? O poder da sua oratória vai mudar tudo. O poder de como você se comunica vai mudar. Só que precisa ter histórias envolventes. O conteúdo é importante? Muito importante. Mas a história é importante? As histórias são muito importantes. Mas como você vai contar isso é o que vai mudar o jogo. Vamos lá para a última aula deste módulo. Que eu tenho certeza, se você pegar esse módulo e aplicar na sua carreira, aí agora, seja você um professor, uma professora, um líder, um gerente, um palestrante, pode mudar o eixo, a visão, a proa da sua vida e dos seus resultados. Estamos juntos.